é efetivamente o espaço. Portanto, é preciso que a gente entenda que nós estamos falando especificamente de relações sociais. Nós estamos falando, portanto, de relações sociais que produzem o espaço. Produzem o espaço da mesma forma como produzem a dinâmica econômica, da mesma forma como produzem a dinâmica social, produzem dadas dinâmicas territoriais. Então, nós não estamos falando de algo que está fora da sociedade. O espaço não é fruto da natureza. O espaço é esta relação entre sociedade e natureza, onde os elementos desta relação se introduzem na nossa vida social e na nossa dinâmica social e são tão fundantes quanto qualquer outra. Portanto, a cidade ela deve ser analisada como obra humana e, nesse sentido, como nós somos sujeitos dessa obra, porque nós criamos esta obra, mas também ela é o produto das nossas relações sociais. O sentido, portanto, e a finalidade da cidade enquanto construção histórica se refere ao homem e à realização da vida humana. Bem, mas quais são as práticas socioespaciais que produzem a cidade? E, portanto, eu diria que nós chegamos a um princípio teórico fundamental, que é a indissociabilidade entre espaço e sociedade, na medida em que, ao produzir a vida, a sociedade produz e reproduz o espaço. Algo que, por exemplo, Harvey vai chamar de uma forma muito interessante, ele vai acrescentar a perspectiva do materialismo histórico dialético, ele vai dizer materialismo histórico geográfico, ou seja, a perspectiva de que na dinâmica de produção e reprodução das relações sociais está embutida também a dinâmica de produção e reprodução do espaço. Portanto, não é uma outra coisa, né? É, na verdade, a mesma coisa. Quando falamos da dinâmica de produção e reprodução das relações sociais, estamos falando que esta dinâmica possui um conteúdo espacial. Estamos dizendo que esta dinâmica se territorializa. Portanto, isso significa dizer que o urbano se produz, na verdade, na dinâmica das relações entre a produção e a reprodução das relações sociais. Ele não é algo distante disso, ele não é algo fora disso. Ora, portanto, nós estamos falando, mas precisamos nomear, né, especificamente aquilo que mais traria à luz a dinâmica de produção do espaço. E aí eu chamo a atenção que talvez uma chave melhor para a gente entender isso, seja as formas de uso e ocupação do solo urbano. Eu acho que isso nos diz mais sobre como se constrói a dinâmica de produção do espaço. Então, as formas de uso e ocupação da cidade revelam modos de reprodução da vida, através dos modos de apropriação do espaço. Nós produzimos e reproduzimos a vida, produzindo também uma dada dinâmica de apropriação do espaço. E ao fazer isso, estamos imprimindo uma dinâmica espacial nesta dinâmica de reprodução social da vida. Assim, essa dinâmica, a dinâmica desigual de produção e reprodução das relações sociais capitalistas, estruturam a dinâmica espacial, conferindo conteúdos de segregação e expoliação urbanas a esta dinâmica. Portanto, aquilo que nós chamamos mais como práticas de segregação, práticas de expoliação, por exemplo, são conceitos que ajudam a gente a entender a dinâmica de produção do espaço. Na verdade, o que eles querem revelar é que na dinâmica de produção do espaço capitalista existe uma dinâmica extremamente desigual. Portanto, não se usa e ocupa o espaço da mesma forma. Ainda que uma das formas de uso e ocupação do espaço seja para suprir necessidades sociais, como a necessidade de moradia, a necessidade de saneamento, a necessidade por equipamentos sociais coletivos. Ainda que tenhamos estas necessidades, que, portanto, precisamos materializá-las na forma de uso e ocupação do solo, não significa que todas estas necessidades vão se encontrar, por exemplo, satisfeitas numa mesma base territorial. Eu posso ter cidades, dormitórios absolutamente ou seja, sem infraestrutura, escapou a palavra, sem infraestrutura do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de transporte, do ponto de vista das políticas sociais de assistência, do ponto de vista das políticas de saúde, ou seja, apenas pensado moradia enquanto casa, enquanto muros que
de alguma forma, protegem você das intempéries do tempo, das suas necessidades de dormir e assim em diante. Ora, portanto, as relações do cidadão, do homem comum, realizam-se concretamente no lugar, no plano da vida cotidiana. Neste sentido, o homem não habita a metrópole, mas lugares da metrópole, onde se desenrola a sua vida, marcada pelos trajetos absolutamente cotidianos e pelas necessidades também cotidianas, como a moradia, o trabalho, o transporte, o lazer. Bastaria a gente fazer uma rápida enquete aqui de quais são os nossos percursos habituais pela cidade do Rio de Janeiro. Geralmente eles se dão em torno de alguns ciclos pendulares: moradia, casa, moradia, trabalho. Para quem completa a sua jornada com estudo, estudo, casa. Se não, a maior parte deles é moradia, trabalho, trabalho, casa. Isso significa que nós também passamos a circular pela cidade a partir daquelas necessidades que são cotidianas, porque é exatamente a partir do lugar que nós construímos a nossa experiência cotidiana de uso e ocupação do solo. O que acontece na Baixada Fluminense, para quem vive no município do Rio de Janeiro e que não interage com esse espaço, nem do ponto de vista da moradia, nem do ponto de vista da educação, nem do ponto de vista de qualquer outra política social, e nem do trabalho, é praticamente inexistente as formas de relação. Então, a forma como a gente se implica enquanto sujeito com a produção do espaço está diretamente relacionado com as formas de uso que nós estabelecemos no plano do cotidiano. E por isso é que é fundamental pensarmos que o direito à cidade não está equacionado apenas na luta pela moradia. O direito à cidade, na verdade, ele só se equaciona quando nós pensamos formas de uso e ocupação no solo urbano, portanto da cidade, de forma democrática. Então, não é efetivamente na forma de um ou outro uso que o direito à cidade se estabelece. Ora, portanto, se nós temos formas desiguais de produzir e reproduzir as relações sociais na sociedade capitalista, as formas também de uso e ocupação do solo urbano vão ser desiguais, do ponto de vista deste cotidiano. Então, se como nos ensina Milton Santos, o que importa é o território utilizado, e eu gosto muito dessa definição, porque ele nos atrela à dimensão do cotidiano, as suas formas de uso e a nossa capacidade de recriação do uso, porque isso é importante. Não só as formas pretéritas e presentes do uso, mas a capacidade que nós temos de inovar, de recriar os usos da cidade, os usos do solo urbano. Ora, portanto, se o que importa é o território utilizado, então devemos nos perguntar como, quem pergunta isso é Milton Santos, como, onde, por quem, por que e para que o território é usado. São perguntas tão singelas, né? Mas que são fundamentais. O uso deixa marcas profundas no espaço. Na sociedade capitalista, as relações de apropriação, de propriedade, criam os limites do uso. Se alguém perguntar quais são os limites do uso da ocupação, é a propriedade privada. Efetivamente, é a propriedade privada. E, portanto, essas relações de propriedade criam os limites do uso, redefinindo constantemente, com a tendência à destruição do espaço público como espaço acessível às possibilidades do uso. Os lugares da metrópole, redefinidos por estratégias do mercado imobiliário e do mercado rentista de terras, transformam o espaço em mercadoria. Como o uso tem um caráter local, aquilo que eu acabei de falar do plano do cotidiano, definindo trajetos e percursos que dizem respeito à realização da vida, os lugares redefinidos pelas estratégias imobiliárias marcam a passagem do processo de consumo no espaço para consumo do espaço. Por isso que o espaço tem que se tornar uma mercadoria como outra qualquer, passível de ser consumida, passível de ser vendida, passível de entrar no circuito das trocas capitalistas como qualquer outra mercadoria. Portanto, sobre esse aspecto, o espaço ele tem o seu valor de uso subordinado à lógica do valor de troca,
que expressa a transformação do espaço em uma mercadoria como outra qualquer. Assim, terminando esse primeiro bloco aqui, eu já vi aqui com bastante pavor, 5 minutos me falta. Assim, o salto que demanda ser dado pelas formas capitalistas de produção e reprodução do espaço, e eu diria que essas formas capitalistas saturam hoje o espaço de novas mediações ainda mais mercantis, o salto que demanda ser dado é o de consumir a cidade. Ou seja, precisamos consumir a cidade. Não só a terra urbana, mas consumir a cidade mesmo como se fosse uma mercadoria. Portanto, precisamos consumir a cidade como uma mercadoria tão efêmera quanto as mercadorias que circulam através dela. Dessa forma, a cidade escapa crescentemente à definição de formas mais duráveis, tanto em termos dos objetos que configuram a paisagem urbana, aquilo que eu chamava de uma certa morfologia urbana, quanto das práticas sociais que constroem o espaço e criam as regulações. O direito não é uma esfera não durável das relações. A regulação pública sobre o solo urbano exige um conjunto robusto de leis, um conjunto robusto de instituições que não podem ser efêmeros. E essa noção da cidade como mercadoria, o solo urbano como uma mercadoria, exige uma volatilidade e exige uma efemeridade do ponto de vista das relações que escapam e demandam escapar crescentemente às formas de regulação. Portanto, o desafio, que está posto hoje, em grande parte, inclusive para aquilo que já conquistamos como regulação pública, é que a própria forma da cidade é cada vez mais esta capacidade de transmutar ou escapar à sua própria forma. Aquilo que nós conseguimos construir no capítulo de política urbana, aquilo que nós conseguimos construir através do Estatuto da Cidade, aquilo que conseguimos construir através, por exemplo, de planos diretores, através de planos locais de habitação de interesse social, tudo isto tem hoje um desafio enorme, que é de ser tensionado por esses vetores hoje fortemente mercantis, em torno do mercado rentista de terras, em torno dos interesses de especulação imobiliária muito fortes, que tensionam para a flexibilização dos mecanismos legais conquistados até então, fruto dessas lutas todas que eu tentei muito rapidamente falar, mas que já construíram na nossa sociedade, nós não estamos partindo do zero, que já construíram na nossa sociedade um marco legal de regulação do solo urbano. Portanto, as formas do uso e ocupação do solo urbano para fins de moradia são uma manifestação fundamental da dinâmica urbana de constituição histórica de nossas cidades. Eu diria que talvez, através da questão da moradia, nós podemos flagrar algumas das principais dinâmicas da tensão urbana ou dos conflitos urbanos. Através de seu resgate, do resgate da questão da moradia, nós podemos compreender os fundamentos do processo capitalista de produção e reprodução do espaço, bem como relacionar quem são seus principais sujeitos de classe e quais são os conteúdos das lutas de classe travadas a partir da moradia enquanto direito social. Eu diria, portanto, que não é a moradia entendida como casa, então Minha Casa Minha Vida, que produz muita casa, 1 milhão de casas populares, não é esta noção que o movimento da luta pela reforma urbana inscreveu na sociedade brasileira e buscou deflagrar no marco legal da Constituição. O que estava ali como direito à moradia, em mente, era o direito à cidade. Portanto, o direito à moradia implicava o direito à terra infraestruturada. E a infraestrutura não é apenas aquelas coisas básicas que nós conhecemos. Hoje, em torno desse discurso da sustentabilidade, das cidades sustentáveis, cidades ambientalmente sustentáveis, na verdade, muitos elementos já estavam escritos na luta pela reforma urbana, em torno, por exemplo, da ideia de que